Olá, tudo bem contigo? 12 de abril, domingo. O título do nosso guia de estudo é Está Escrito. Bora estudar a lição. O nosso guia de estudo hoje apresenta o relato encontrado no Evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo foi, logo depois do batismo, ser tentado no deserto por Satanás. Vamos ver o texto. Mateus capítulo 4, versos 1 até o 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse primeiro ponto do ministério de Cristo logo depois do batismo vem trazendo ensinamentos importantíssimos aqui, porque a base de todas as tentações que Satanás apresenta, não só para Cristo ao longo do ministério da vida dele, de 3 anos e meio que Jesus teve aqui na Terra, também são os mesmos fundamentos de tentações que Satanás apresenta para mim e para você. Veja só, na primeira tentação, Satanás fez com que Cristo duvidasse daquilo que ele ouviu ali no batismo dele, porque quando Jesus se batizou, houve uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E todas as tentações que Satanás apresentou, ele usa essa introdução: se tu és filho de Deus. Em outras palavras, o objetivo de Satanás a apresentar as tentações para cada ser humano, inclusive para Jesus Cristo nesse contexto, é fazer com que você duvide da palavra revelada de Deus. Nesse caso, que Jesus era o Filho de Deus. Perceba que na primeira tentação, Satanás vai para questões físicas, questões mais básicas da vida, porque Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum no deserto para ter um relacionamento profundo com Deus e se preparar para o ministério dele, e nesse contexto Satanás se apresenta para tirar o objetivo máximo de Jesus, que é o plano da redenção. Então Satanás vai primeiro no ataque básico, na questão da essência, no comer e no beber, e apresenta a tentação de transformar pedra em pão. Aqui, Satanás se utiliza da questão da força do braço humano, da independência. Olha, seja você mesmo, pense da sua maneira, não se submeta a ninguém e não se submeta a nenhuma autoridade. Seja dono do seu próprio nariz e faça aquilo que te vier à mente e faça tudo segundo a tua vontade. Então Satanás estava forçando Jesus Cristo a ser totalmente independente de Deus. Será que você vive da mesma maneira? Qual é a arma que Jesus se utiliza então para defender-se das tentações às quais Satanás apresenta para ele? Você percebeu na leitura do texto? Foi somente através da palavra que ele se defendeu das tentações. Quando nós nos submetemos totalmente às Escrituras, nós colocamos um escudo qual Satanás não consegue penetrar, porque a palavra de Deus é poderosa. Logo na primeira tentação apresentada por Satanás contra Jesus Cristo, ele se refugiou nas Escrituras e cita diretamente Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que diz o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Portanto, Jesus Cristo, ele apresenta a lei, a Torá, a lei de Moisés, como é dito popularmente. Mas a verdade é que é a lei de Deus, né? Feita por intermédio de Moisés. A Torá. Torá significa o Pentateuco, falado em grego. São os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No caso, Jesus cita
Deuteronômio capítulo 8, verso 3, para enfrentar a primeira tentação que Satanás apresentou a ele. Logo em seguida, Satanás então agora vai apresentar a segunda tentação e o mais interessante de tudo, como Satanás percebeu que Jesus começou a usar a Bíblia como autoritativa, Satanás também se utiliza da Bíblia para apresentar a segunda tentação para Jesus Cristo. Quando diz assim, Mateus capítulo 4, versos 5 e 6, Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E aqui ele está citando o Salmo 91, versos 11 e 12. E ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás está utilizando-se das Escrituras. Salmo 91, versos 11 e 12. Pode ler aí, pausa o vídeo e lê para você ver. Salmo 91, verso 11 e 12, para apresentar a segunda tentação para Cristo. Olha só que coisa interessante. Aqui é um aviso para mim e para você. Tome muito cuidado com pessoas que apresentam versos bíblicos tirados do seu contexto, pervertendo, entortando o sentido real das Escrituras, como Satanás está fazendo. E qual foi a atitude de Jesus Cristo aqui? Ele pega e apresenta Deuteronômio, capítulo 6, verso 16 como resposta. E a resposta de Jesus foi, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou ler lá em Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Cristo está enfrentando Satanás com a própria Torá, com a própria lei de Deus. É através da lei de Deus que você tem a sua única salvaguarda contra os ataques de Satanás. Vamos voltar lá para a terceira e última tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui, na resposta da terceira tentação, Jesus combina dois versos, Deuteronômio capítulo 6, verso 13, e Deuteronômio capítulo 10, verso 20. Vamos dar uma lida. Deuteronômio 6, 13 diz, O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 10, 20 diz, Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Percebe? Das três tentações, Cristo enfrentou Satanás com o livro da lei, a Torá. E é assim, quando você aplica o livro da lei na tua vida, quando você anda submisso ao livro da lei, Satanás não tem poder para te derrotar. Quer saber o segredo da vitória? O segredo da vitória é só um: você ser totalmente submisso à lei de Deus. Creia, leia, estude e obedeça, viva na lei do Senhor. Satanás não vai ter poder para te destruir. Satanás, as tentações de Satanás não terão poder sobre você. Veja só, perceba as tentações. Primeiro tem a ver com poder. Eu tomar o poder da minha própria vida. Eu querer fazer o que eu quiser. Eu ser dono do meu próprio nariz e falar que a força do meu braço é que me sustenta. Que ilusão. Veja só que ilusão. Um vírus pequeno que ninguém consegue enxergar está fazendo com que todos os poderes da Terra estremeçam. Deus está permitindo que nós aprendamos as lições que são apresentadas aqui. O poder está ruindo. Veja os governantes discutindo um com os outros. Veja aí a impotência do sistema de saúde, da ciência e de tudo mais em trazer respostas para mim e para você. O poder humano sempre foi fraco. O poder humano sempre foi falho. A única coisa que permanece nesse universo como poder é a palavra de Deus, são as Escrituras. Segundo ponto, Satanás levou Jesus lá no pináculo do templo e falou para se atirar dali e que os anjos amparariam ele. Na época de Jesus Cristo, culturalmente, as pessoas ensinavam, os judeus ensinavam uns para os outros que o Messias, ele viria e pousaria sobre o pináculo do templo, e dali ele iria como se levitando, descesse até o chão, se apresentando como Messias. Em outras palavras,
Satanás está falando a questão da fama, do reconhecimento sem cruz. Jesus não veio aqui para ter fama. Jesus veio aqui para ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde estão os artistas na época de epidemia? Toda essa idolatria da fama, onde está? Você é ligado aí a artistas, admira artista? Onde estão os artistas? Trancados em suas casas? Perdendo todo o poder e toda a fama? Percebe como Deus está ruindo todos os altares idolátricos que o ser humano pós-moderno constituiu para o seu significado de vida? Terceiro e último ponto, Satanás revela aquilo que ele tem no fundo do coração dele, receber adoração. No fundo, tudo que ele faz, no fundo, tudo que Satanás, que é uma pessoa, viu? Não é um poder, não é um mal que habita por aí, não é uma energia, é um ser. Tudo que ele faz nessa terra, através do poder, da fama e também das posses, olha, todos os reinos da terra te darei, toda a riqueza se você se prostrar e me adorar. Você sabe muito bem quantos artistas fazem pacto com Satanás para ter fama, para ter riqueza, para ter poder. Quantas pessoas buscam ter um conluio com ele nesta vida aqui, para ter fama, poder, riqueza. O ser humano não mudou, porque Satanás é o mesmo. E Satanás sabe que oferecendo essas coisas para o ser humano, ele causa a destruição de cada um. Veja, a única salvaguarda que eu e você temos é sermos totalmente submissos às Escrituras. Que você tenha um bom dia, que você se submeta totalmente à palavra de Deus, que você aprenda e coloque em prática no seu dia a dia tudo que as Escrituras ensinam. Que Deus te abençoe e te guarde.